Estamos de volta com o Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet pelo nosso canal do YouTube. Faça sua inscrição no Robson Carvalho e também chegando em todo o Nordeste através da Band. Hoje vamos conversar com o governador do estado do Maranhão, Flávio Dino. Seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão, governador. É uma grande alegria poder conversar com todos aqueles que nos acompanham sobre esse grave momento que os nossos estados, a nossa região e o nosso país, infelizmente, atravessam. Uma quadra de muita dificuldade, mas precisamos ter sempre muita esperança. E há quem não considere grave, não é, governador? Infelizmente. E eu inicio a nossa entrevista lhe perguntando sobre qual é a importância do consórcio do Nordeste, formado pelos governadores do Nordeste, e que frutos isso tem já trazido para a população desta região. O Consórcio Nordeste é uma articulação que tem uma dimensão administrativa, gerencial, de gestão, mas também uma face política, de atuação conjunta dos 9 governadores dos estados da nossa região. Representa a concretização de uma ideia do chamado federalismo das regiões. Um jurista cearense muito importante chamado Paulo Bonavides defendeu isso durante a Constituinte. Mais recentemente, outro professor que atua em várias áreas, professor da Universidade de Harvard, Roberto Mangabeira Unger, defendeu também essa ideia quando ele passou pelo governo do ex-presidente Lula, da ex-presidenta Dilma, e com isso nós temos uma tradição reflexiva que conduziu a esta concretização desse arranjo institucional, dessa concertação entre os estados, que tem viabilizado, por exemplo, agora na pandemia, que haja troca de experiências, que haja um diálogo com a comunidade científica da região, em que o estado ajuda o outro, no que se refere a protocolos, a tratamentos, sobre equipamentos. E nós temos a articulação também visando a atuação conjunta, junto aos poderes de âmbito federal. Marcadamente, nesse momento, o canal, nós estamos quase que semanalmente reunidos, neste momento, claro, através da internet, para que nós possamos obter conquistas visando o enfrentamento dessa emergência e também debates de âmbito estrutural. Eu destaco o que debatemos sobre a reforma da Previdência, mais recentemente a conquista do auxílio emergencial da renda básica, que nasceu também desse debate entre o Congresso Nacional e tem sido uma medida de larga importância para o povo mais pobre do Brasil. Sem dúvida. Governador, e um tema que a gente pode falar também é a respeito de como é que o senhor vê os prejuízos que acontecem para o Brasil, aí não só para a região Nordeste, quando há uma desarticulação da atuação do presidente da República com os governadores. O presidente diz um discurso, chega com um discurso que bate de frente com o que defende os governadores, que estão alinhados à ciência, e ao que dizem os pesquisadores especializados da área. Então, que prejuízo isso pode trazer ou já está trazendo para a nação? O movimento do chamado constitucionalismo é intrinsecamente um movimento de limitação do poder. Portanto, é um movimento de superação do conceito de poder despótico, absolutista. A Constituição se vale, a Constituição brasileira vigente, de várias técnicas de separação de poderes, de competências, exatamente para evitar uma hiperconcentração na mão de um só, porque isso poderia conduzir a uma ditadura. Alguns até querem, nós não queremos. Acreditamos no regime democrático. E, por isso, a Constituição estabelece uma dupla repartição de atribuições. Uma horizontal, a chamada tripartição funcional do Estado, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, e também, no caso brasileiro, a forma federativa de Estado. Ou seja, a União tem seus poderes, os estados e municípios também têm, e não há hierarquia entre eles. Na verdade, há divisão de responsabilidades. Às vezes, há uma ideia de que o presidente manda no prefeito. Não, há temas em que a autoridade do prefeito é maior do que a autoridade do próprio presidente. É à luz da repartição de atribuições que está desde o artigo 21 da Constituição até o artigo
30, quando há essa divisão. Então, se é um sistema de divisão de atribuições e não de hierarquia, é preciso que haja capacidade de formar consensos por sobre dissensos, fazer a construção de convergências por sobre as naturais divergências inerentes à convivência humana, inerentes ao regime democrático. E esta habilidade, esta compreensão, lamentavelmente, não é muito nítida em relação ao atual presidente da República. Ao contrário, ele cultiva um belicismo, uma conflituosidade, que na ótica dele é o que dá certo. Pode ter dado certo na condição de deputado federal, em que ele se elegeu sucessivas vezes por uma fração do povo do Rio de Janeiro. E ele era deputado federal, quando cumpria esse papel, exatamente para representar esse segmento, certo ou erradamente. Porém, um presidente da República ou um governador de estado não é de uma facção, não é de um pequeno grupo. Ele é de todos e, por isso mesmo, ele deve conversar mais, dialogar mais e não falar apenas para o seu grupo mais fiel de seguidores. Neste caso, com o agravante de que, às vezes, se visa apenas proteger a família, que é um agrupamento menor ainda. Então, acho que falta essa largueza. E isso dificulta muitas relações federativas, porque se perde muito tempo, muita energia com isso, quando, na verdade, o presidente da República deveria estar liderando o esforço nacional de enfrentamento à pandemia do coronavírus e também de proteção de empresas e empregos. Sem dúvida. Governador Flávio Dino, e qual é a sua avaliação em relação ao desempenho até agora do ministro da Saúde, Nelson Teich? Ele está à altura do cargo ou ainda se encontra perdido, visto que é uma pessoa que veio do âmbito do privado, está hoje atuando no setor público, que tem um time, que tem um modo de agir diferente? Ele é uma pessoa aparentemente bem intencionada e educada. Ele tem conversado com os governadores, tem procurado entender os problemas, tem resolvido um ou outro ponto. No nosso caso, nós recebemos equipamentos que haviam sido prometidos pelo ministro anterior e ele cumpriu os acordos. Então, não falta cortesia, não falta gentileza. Agora, falta a força para comandar uma equipe mais técnica, porque houve uma espécie de intervenção militar no Ministério da Saúde, portanto, ele com muita dificuldade de formar uma equipe, de ter autoridade sobre ela. Nós tivemos agora esse recente episódio em que ele não participou de uma decisão sanitária vital e sequer foi comunicado, uma situação realmente muito triste. E ficou muito exposto à opinião pública, porque isso deprecia a sua autoridade. Então, realmente, uma situação inusitada que o Brasil atravessa, em que o presidente da República desmoraliza seus próprios ministros. Fez isso com o Mandetta, fez isso com o Moro, e agora está fazendo com esse ministro, com o Teich, o Nelson Teich. Então, é uma situação que é indesejável, sem dúvida, a começar para o próprio ministro, que já tem dificuldades, e essas se ampliam ainda mais na medida que ele não é respaldado, orientado e respeitado pelo presidente da República. Governador, na sua avaliação, por que o presidente Bolsonaro o persegue tanto? Eu me recordo que não é de hoje, vídeos que escaparam com áudio também, no comecinho do governo, onde ele dizia, para esse daí não vai nada, para aquele governador, para aquele estado não vai nada. Já recentemente, além das fake news que faz circular no seu estado, o estado do Maranhão, nós observamos também que chegou até a comparar o Maranhão como se estivesse transformando na Venezuela, pelo fato das medidas que tem que ser assim, duras, de isolamento social para conter o avanço da pandemia. O Bolsonaro tem muita dificuldade de lidar com o contraditório. Ele é um déspota. Se ele pudesse implantar uma ditadura, ele implantaria. Então, ele, por isso mesmo, não consegue conviver com quem tem franqueza. Eu expresso as minhas posições com nitidez, porque acho que esse é o certo. Esse modelo político tradicional, que me lembra sempre um conto maravilhoso do Machado de Assis chamado O Medalhão, que é um conto que eu recomendo a todos. E seria uma espécie de paradigma do bom político. O bom político seria uma espécie de camaleão,
que ninguém sabe o que ele pensa, o que ele diz, de que lado ele está, e ele muda de opinião toda hora. Eu definitivamente deixei de ser juiz federal para fazer algo no que eu acredito. Então, eu não vou me acomodar às conveniências do poder. Então, se eu acho que as coisas estão erradas, eu digo. Respeito, claro, sempre as pessoas, procuro sempre ter polidez, educação, porque é assim que eu acho que é o certo. Mas não renuncio aos meus princípios, aos meus valores, às minhas ideias. Daí talvez venha essa dificuldade do Bolsonaro, que não é só comigo. Como você diz, há vários episódios. Recentemente mesmo houve essa terrível ação política da Receita Federal contra o nosso governo, quando nós estávamos importando legitimamente respiradores e trazendo, que são produtos hoje essenciais. E a Receita Federal resolve instaurar um processo, como se fosse um contrabando, uma vergonha. E nós sabemos que o caráter técnico da Receita Federal não permite esse tipo de coisa. E essa tentativa, inclusive, de escândalo, nós sabemos que isso só ocorre por pressão política. Então, lamentavelmente, tem sido assim. Agora, eu não mudarei a minha forma de ser, as coisas que eu acredito. Ajudo o governo federal quando sou solicitado. Órgãos federais aqui no Maranhão têm me pedido equipamento de proteção individual, porque eles não têm. Eu tenho fornecido a eles. Todas as ações que eles procuram o governo, a gente ajuda. E também demandamos ajuda. No plano administrativo, esse é o certo. Agora, eu não vou deixar de cumprir um preceito básico da democracia, que é o pluralismo político. Assim como é nobre o papel do governo, é nobre o papel da oposição. E ambos têm que ser respeitados. Governador Flávio Dino, e outra pergunta que ele faz é o seguinte: o conhecido gabinete do ódio tem endereço certo? Sabe-se quem são as pessoas que operam? E sabe-se, inclusive, como se financia? Por que, na avaliação do senhor, nada acontece? Porque o gabinete do ódio é a expressão do método de exercício do poder do próprio presidente da República. Essencialmente é isto, ele não existe como... As demais instituições não conseguem controlar ou investigar ou acabar com isso, porque gera um prejuízo terrível. Eu tenho impressão, Robson, que a CPI da chamada fake news no Congresso e um inquérito que tramita no Supremo sobre a relatoria do ministro Alexandre de Moraes vão acabar chegando a medidas concretas. Eu sou vítima diária disso. Ontem inventaram que eu estava hospitalizado muito mal em Brasília. Lá em Brasília, exato. Quando eu estou, graças a Deus, gozando da plenitude, graças a Deus, e estou, obviamente, trabalhando todos os dias em São Luís, no nosso estado. Então, eles fazem isso todos os dias, é invenção, é ataque, mentem, e isto realmente tumultua o trabalho sério de quem quer trabalhar. Então, eu espero, concordo com você, espero que as instâncias de controle cuidem disto, porque isso é uma coisa realmente que deprecia o regime democrático, envenena relações pessoais, semeia ódio entre os brasileiros, realmente é algo deplorável. Governador, um ping-pong na área política agora. Eu gostaria de saber qual é a nota geral que o senhor dá ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu sou professor da Universidade Federal do Maranhão e já a essas alturas há 27 anos. E sempre valorizo o esforço, óbvio, e procuro ser justo com todos os meus alunos. Mas nunca dei uma nota zero em 27 anos, então eu não vou quebrar essa regra. Quando eu vejo que o aluno tenta fazer assim, ou está lá tentando fazer alguma coisa, eu dou nota 1. Então, eu acho que o Bolsonaro fica por aí. Eu lamento muito, eu gostaria que fosse outra coisa, mas a nota 1 deriva do seguinte: ele, obviamente, como qualquer um de nós, tem acertos e erros, mas os erros são muito maiores e os erros anulam os acertos. Cito um exemplo: ele fez uma reunião com os governadores, apenas uma. Nós comparecemos, os 9 do Nordeste. No dia seguinte, ele faz um pronunciamento oficial em rede nacional e desfaz tudo que ele havia dialogado conosco. Ele havia concordado, havia dialogado, sido educado, respeitoso, viu
todo mundo. No dia seguinte, muito difícil realmente dar uma nota acima de 1, infelizmente. Governador, uma outra pergunta. O senhor concorda com a frase: ou a democracia sepulta Bolsonaro, ou Bolsonaro sepultará a democracia? Sem dúvida alguma. Eu tenho afirmado que se Bolsonaro puder dar um golpe de Estado, ele fará. Então, a frase é correta. O que é que falta na avaliação do senhor, inclusive com a visão que tem de ex-juiz federal, para o impeachment de Bolsonaro? Porque, do ponto de vista legal, há já diversos crimes de responsabilidade. O que é que falta, por exemplo, do ponto de vista político para isso acontecer? É essencialmente maioria parlamentar, porque causa constitucional, à luz do artigo 85 da Constituição Federal e da Lei 1079 de 50, não há dúvida que esses pressupostos jurídicos figurados. Falta maioria parlamentar, que hoje não existe. Na avaliação do senhor, a agenda econômica de Paulo Guedes sobrevive à pandemia do coronavírus, porque a economia já não estava bem, para fugir, inclusive, do baixíssimo PIB, o governador, o presidente da República usou um humorista, né, para não dar respostas à imprensa. É uma peça de extremo mau gosto, porque é um problema. Estamos já no 5º, 6º ano seguido de, objetivamente, recessão econômica com desemprego gigantesco. Então, é uma questão emergencial, já era antes do coronavírus, se tornou mais ainda, e é muito difícil, não, para ser mais claro, é impossível enfrentar e vencer a crise econômica com a agenda da vulgata ultra neoliberal que o Paulo Guedes sustentava. Realmente, ou Paulo Guedes muda a agenda, ou vai ser impossível que essa política econômica subsista, porque ela não responde aos desafios da hora presente em nenhum país do planeta, nem nos Estados Unidos. Penúltima pergunta, governador Flávio Dino. Sérgio Moro, ex-ministro, ex-juiz, ex-colega federal, colega juiz, né, como juiz federal que o senhor foi também. Sérgio Moro é uma vítima, é cúmplice, é uma face da outra moeda de Bolsonaro? Como é que o senhor avalia? Como é que o senhor julga? O Sérgio Moro certamente sabia o que estava fazendo quando entrou num governo com as características do governo Bolsonaro. Cometeu um gravíssimo erro, eu, inclusive, disse isso publicamente, e os fatos comprovaram que não havia como dar certo alguém que sustentava ser contra a corrupção num governo que tem tantos problemas a esconder. Então, eu não posso dizer que o Sérgio Moro é vítima, porque eu tenho convicção que ele sabia o que estava fazendo, ele não é inimputável, ele tinha consciência do que estava fazendo. Ele cometeu um grave erro. Agora está tentando corrigir esse erro, apontando o que ele viu. E, nesse sentido, ele presta um serviço ao Brasil. Eu espero que as provas que ele apresentou, que estão, a meu ver, bastante evidentes, sejam efetivamente utilizadas em processos, seja por crime comum, seja por crime de responsabilidade. Então, o Sérgio Moro errou, mas agora está, na minha ótica, tentando corrigir o erro que ele cometeu. Caminhando para finalizar a nossa entrevista, governador, nós observamos no cenário nacional uma conjuntura onde Bolsonaro, para tentar sobreviver politicamente, tem se aproximado do centrão, o chamado centrão que ele tanto criticou. E, por outro lado, você tem setores da esquerda que, de certo modo, ainda estão divididos em blocos. Você tem, por exemplo, o PT mais próximo do PCdoB, você tem, do outro lado, o PSOL, você tem, num outro segmento, por exemplo, a Rede de Sustentabilidade, o PSB, o PDT com Ciro Gomes. Tem possibilidade de união das esquerdas, né? Porque ainda tem do outro espectro, por exemplo, o PSDB, o Democratas e os demais partidos, né? A eleição de 2022 deve ser bastante fragmentada, porque no campo da direita houve um alinhamento em 2018 em torno da figura do Bolsonaro, no primeiro e segundo turno, e, a meu ver, esse alinhamento já não se dará. No campo da esquerda, o certo é unir o máximo quanto possível. É o meu desejo. Eu trabalho o tempo inteiro para isso, para que o diálogo prevaleça e nós consigamos apresentar um programa renovado. Não é apenas saudosismo, não é apenas celebração das glórias do passado,
preciso ter propostas novas, olhar para frente, mobilizar a sociedade em outros termos, porque os desafios de hoje, do Brasil de 2020, não são os desafios de 2002, quando o Lula ganhou a eleição presidencial. 18 anos, uma geração no meio do caminho, quase 2 gerações, caminhando para quase 2 gerações. Então, os desafios mudaram em muitos aspectos, graças a Deus. Então, precisamos atualizar o programa, ter forças que sustentem isso. Quanto mais união, melhor no nosso campo político, a nossa chance de vencer e corrigir esses anos de barbárie que, lamentavelmente, o Brasil está sendo vítima. E o governador Flávio Dino, a última pergunta, poderá ser, na hora que as agendas, que os projetos de país, de construção de nação, se ajustarem, se alinharem em meio a todo esse grupo, o nome de Flávio Dino pode ser um representante desse nome para disputar a presidência da República em 2022? Robson, hoje é muito difícil responder essa pergunta, porque, embora o tempo cronológico tenha se encurtado até a eleição presidencial, mas o tempo político se ampliou, porque ele foi ocupado, se distanciou, isso que eu quero dizer, porque nós temos outros tantos desafios pela frente: proteger a democracia, evitar que Bolsonaro dê golpe de Estado, cuidar do coronavírus em primeiro lugar, salvar a vida de pessoas. Então, todos os diálogos que havia foram interrompidos. Então, praticamente, esse ano não se trata desse assunto. Eu mesmo estou imerso nessa agenda sanitária. Praticamente 2 meses, não faço outra coisa. Então, é muito difícil hoje responder a qualquer tema atinente a isso. O que eu posso garantir é que estarei, como estou, sempre mobilizado com essa energia cívica, patriótica, em favor da causa da união do campo progressista, tentando que nós dialoguemos com outros campos políticos, um programa ampliado para vencer as eleições, e pronto sempre a ajudar. Eu devo disputar, se Deus me der vida e saúde até lá, que espero que dê, devo disputar alguma eleição. Agora, meu desejo é esse, porque eu fui juiz federal 12 anos e tenho 52 anos, então acho que ainda posso disputar algumas eleições. Quais, aí vamos ver, tem tempo, e eu não tenho agonia. Eu sigo Eclesiastes, capítulo 3, na Bíblia: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, vai chegar o tempo de tratar de 2022. Por enquanto, vamos cuidar dos outros desafios. Eu gostei do "eu não tenho agonia". Cada dia com sua agonia. Muito bem. Muito obrigado, governador Flávio Dino, governador do estado do Maranhão, pela sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo e deixe a sua reflexão final ao povo que nos escuta neste momento, né, em todo o Brasil pela internet, no nosso canal no YouTube, e em todo o Nordeste através da Band. Quero agradecer a você, Robson, a gentileza da entrevista, agradecer a toda a equipe da Band e também do teu canal no YouTube, no Espaço Cidadão, me colocar sempre à disposição, convidar que, após a pandemia, visitem o Maranhão. Será uma grande alegria. Quem sabe ele fazer entrevista pessoalmente, né? Vamos tentar aí quando passar isso. Claro. Estendo esse convite para todos que nos acompanham agora, e nesse momento nós precisamos ter, como tenho tido, muita seriedade em relação ao tema da saúde pública, ser solidário, sentir as dores alheias e os sofrimentos familiares que estão próximos ou distantes, mas como sendo nossos também, esse traço de humanismo, de empatia, nós precisamos ter, de alteridade, compreender que você não pode ser egocêntrico, você não pode ser egoísta, você tem que sempre pensar no social, no coletivo, fazer aos outros aquilo que nós desejamos que seja feito a nós mesmos, que é a concretização da máxima cristã de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, nós precisamos, nesse momento de dificuldade, seguir essa diretriz e ter muita força, muita energia, muita fé, muita esperança. É um momento realmente de trevas que o Brasil atravessa, em vários sentidos: sanitário, econômico, político, institucional, mas a gente tem que ter esperança e continuar lutando sempre. Vamos vencer essa dificuldade. Obrigado, prazer. Muito obrigado, um prazer, um grande abraço.